Senhoras e senhores, o último episódio da primeira temporada de Invasão Secreta já estreou. Aqui nesse vídeo, precisamos falar sobre tudo que rolou nesse episódio, confabular sobre o futuro, e eu vou levantar aqui uma teoria de uma coisa que pode ter passado despercebida por você que assistiu esse episódio, mas que pode ser blowing minds. Então fica nesse vídeo porque tudo isso começa com a crítica sem spoilers. Muito bem, senhoras e senhores, estreou o último episódio da primeira temporada de Invasão Secreta. Muita gente esperando que essa série poderia nos trazer nesse último episódio. E pra mim, desde já, trouxe coisas boas, viu? As nuances, o subtexto do que tá rolando ali é muito interessante. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, quando eu entrar nos spoilers desse episódio. Agora, como eu disse, sem nenhum spoiler. E antes disso tudo, você me ajuda muito curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo aqui no Dimensão Zero, não te custa absolutamente nada, mas me ajuda muito, viu? Muito bem, senhoras e senhores, sexto episódio e último episódio dessa temporada, já demos adeus à Invasão Secreta. Episódio que começa já naquela coisa muito interessante, que é o nosso querido Nick Fury indo para Skrullos, né? Indo para a usina desativada, a usina nuclear desativada, encontrar com Gravik. Lá, chegando, ele vê todo o banho de sangue, tudo que rolou da revolta que os Skrulls fizeram contra Gravik no último episódio que nós vimos lá. Ao mesmo tempo que esse embate começa a acontecer, nós temos o segundo embate rolando, que é muito mais político, que é muito mais intrínseco ali, que é toda a questão de que nós temos dos Estados Unidos entrar numa guerra com a Rússia. Nós vemos Rhodes muito fortemente, esse falso Rhodes muito fortemente tentando convencer o presidente a iniciar essa guerra e, de certo modo, ele consegue. Então, aqui tudo tá colocado. As duas grandes guerras que a série nos apresenta estão colocadas. Nick Fury contra seu principal inimigo, que é Gravik, e a aniquilação dos Skrulls. A humanidade também começa a acontecer, então essas duas guerras começam a acontecer simultaneamente. E aqui nesse episódio, mais uma vez, nós vamos ter a certeza do que aconteceu com o Nick Fury e exatamente do motivo dele se sentir uma pessoa diferente. Das pontas soltas apresentadas, essa era a última. Nós vamos entender o porquê Nick Fury voltou diferente do Blip, e é um motivo muito humano, que é a fraqueza. Mas eu não vou entrar em detalhes também, porque aqui estamos falando sem spoilers ainda. Uma outra coisa que eu queria falar sobre esse episódio são atuações. Sonya é maravilhosa. A personagem de Olivia Colman, na verdade, nunca decepciona em seus personagens. E a Sonya aqui nesse episódio também não decepciona. Em momento nenhum, ela é a melhor. Mas aqui, todos os louros a Kingsley Ben-Adir, o Gravik. Ele tem um grande momento de um grande monólogo ali, e é muito visceral. É ele e Samuel L. Jackson nesse momento. É um diálogo bem grande, são monólogos quase, realmente, bem grandes, mas é muito legal de se assistir. É muito legal de se assistir. Realmente aqui nós temos o Gravik menos duro, né? Nós temos esse personagem menos duro, mais aberto, que é o que eu sinto que faltava muito até o momento. Você entendia ele como vilão, mas você não entendia ele como alienígena, né? Como uma pessoa de dores, digamos. Eu ia falar pessoa, um humano, mas ele não é humano. Um indivíduo com dores, né? Fica melhor. E nesse diálogo, nesses diálogos grandes que a série tem, eu acredito que nesse episódio, o que salva muito esse episódio nem é a ação. Nós temos ação muito legal, inclusive muito legal, mas eu sinto que o que salva esse episódio é muito mais as grandes atuações e os grandes diálogos que nós temos. Nós entendemos muito no subtexto, né? Como eu disse, você não entende na ação, você não entende no acontecimento, você não entende no extrato daquilo, você entende nos diálogos que a série te apresenta. Então, você, ao mesmo tempo, entende essa fraqueza de Nick Fury, você entende as motivações e o que Gravik é, né, o que a casca de Gravik era quando estava vivo. Você tem toda uma manipulação em grandes diálogos voltados ali para Rhodes, o presidente, o Nick Fury. Você tem
diálogos pontuais, mas ao mesmo tempo muito certeiros entre Sonya e outros personagens, e você descobre nesses diálogos que todo mundo é cinza, e eu acho que é isso que deixa a Invasão Secreta muito mais interessante que outras séries da Marvel. Todos são cinzas, não existe uma pessoa ali que seja extremamente boa ou extremamente ruim, todos têm motivações, e todos são cinzas. É colocado isso no diálogo, principalmente entre Gravik e Samuel L. Jackson, e é porque eu não consigo diferenciar a pessoa do personagem, porque pra mim Nick Fury é muito Samuel L. Jackson. Mas entre Gravik e Nick Fury, você sente isso. Você vê que ali todos são cinzas, inclusive o próprio Nick Fury. Ao final de Invasão Secreta, nós temos uma série muito boa, cara. Uma série muito boa que nos apresenta o que quer nos apresentar, que tem sim falhas, mas que essas falhas não se sobressaem ao que a série quer te apresentar e o que a série pode ser pro futuro. A série apresenta muito no subtexto, como eu disse, inclusive pro futuro, viu? E nós vamos falar sobre isso agora. Vamos entrar em spoilers na série e vamos falar sobre as minhas teorias por aqui. Bom, agora com spoilers, senhoras e senhores, tem coisa boa nessa série, né? Quando eu gosto de certos pontos aqui, então lembrando que nós temos spoilers agora, fique por sua conta e risco, viu? Nós temos muitas coisas interessantes. O começo do episódio, não temos muitos spoilers pra falar, mais do que a crítica sem spoilers, mas é interessante como alguns nuances nos pegam depois pra chegarmos ao rolê de que, na verdade, Nick Fury não estava em nenhum momento na Rússia, e sim estava salvando o presidente, estava salvando o seu país, e quem estava lá era a própria Gaia. Eu tava conversando com um amigo meu agora de manhã, com o Osmar. Beijo, Osmar. E nós chegamos a uma conclusão. Gravik não sabe, não faz ideia de que como um ser humano morre, como um ser humano é afetado pela radiação. Isso foi uma coisa que me incomodou no episódio. Antes, né, de saber o que estava acontecendo, me incomodou no episódio. Porque eu fiquei tipo assim, beleza, Nick Fury tá na Rússia, Nick Fury tá sofrendo a radiação, mas não é assim que o ser humano sofre a radiação. O ser humano não sente a radiação. O ser humano não sentiria a radiação, não ficaria tossindo, não ficaria fraco e tudo mais. E nós temos isso, né, desse Nick Fury, que é a Gaia encenando ali essa infecção por radiação. E ao mesmo tempo que todo momento eu ficava incomodado com isso, quando eu descubro que é Gaia, tudo isso passa e você consegue entender o que tá rolando ali, você consegue fica claro pra você o porquê ela tava fazendo aquilo. Porque eu acredito que nem ela e ele realmente não sabem como um ser humano reage à radiação. Eu disse agora há pouco sem spoilers, mas agora eu posso falar com mais spoilers. O diálogo de Kingsley Ben-Adir, né, o Gravik e o Samuel L. Jackson lá no reator é muito interessante, nos prova como esses personagens são cinza. Gravik só matou aquela cara por ordem de Nick Fury, por acreditar cegamente nele. E nós vemos desde sempre que Nick Fury tem essa questão toda de ser cinza. Ele quer fazer o bem, mas por vias que o bem não é feito. Isso desde sempre. Ele usou realmente dos Skrulls. Ele usou desses seres pra poder executar as suas maldades, pra poder executar o seu lado mais escuro. E isso é muito legal de se assistir. Nossa, é muito legal de se assistir todo esse grande monólogo, o Gravik falando de suas dores, o Nick Fury manipulando o Gravik, que na verdade era Gaia, o Samuel L. Jackson, né, manipulando o Gravik naquele momento. É interessante de se assistir, cara, é muito, muito bom. Eu gostei muito de todo esse diálogo, de todo esse momento que nós temos na série. Outro ponto muito interessante também desse episódio é toda a questão de Sonya, né? Sonya mais presente nesse momento, Sonya realmente fazendo a diferença nesse universo, e isso é muito legal, cara. A Sonya é uma grande personagem que eu fico muito feliz em assistir. Quando ela liga pro Rhodes e começa a falar com ele com aquele sotaque britânico, fala: Sonya tá aqui, o mundo está salvo. Se Sonya está, o mundo está salvo. E é muito legal como isso é colocado. Pra quem Nick Fury ligou no episódio passado? Foi pra Gaia ou foi pra Sonya? Pra falar que tava na hora de acabar. Eu acho que foi pra Gaia. Ou será que foi pra Sonya? Fica a dúvida. Se você tá assistindo o vídeo até aqui, já comenta aí o que você acha. Pra quem que ele ligou? Pra quem que ele ligou nesse momento? Porque não foi pro Gravik, já temos essa certeza que não foi pro Gravik. Bom, se tem uma coisa que eu senti falta nesse episódio, foi dessa explicação, mesmo depois já da consumação, do plano
de Nick Fury. Eu senti falta desse plano de Nick Fury. Poderia ser depois que nós víssemos que a Gaia estava lá e não o Nick Fury. Poderia ser depois que nós descobrimos que o Nick Fury estava lá com a Sônia. Mas o plano pensar... Porque, tipo assim, vocês... Lembram que no último episódio, nós tínhamos, na verdade, a Gaia junto com a Vera, né? Com a esposa de Nick Fury. Nós tínhamos ela lá, e aí nesse episódio ela já não tá mais lá, mas ela tá já na Rússia. Esse é um ponto muito complicado, porque foi o que faltou na série. O que faltou na série foi uma explicação do que aconteceu, de qual foi o trajeto, como foi a montagem desse plano. Com coisas simples, com Gaia saindo de um lado e indo pro outro, com a Vera dando alguma localização pra ela e falando que como ela deveria agir, com o Nick Fury reunindo eles. Faltou uma explicação. Fica solta essa ponta. E aí, senhoras e senhores, mesmo com essa ponta solta, quando nós chegamos no reator e nós vemos a luta entre Gaia e Gravik, tudo fica muito legal, porque nós somos passados, nós visitamos todo o universo da Marvel ali com os seus grandes heróis, né? Com esses dois personagens já sendo super Skrulls, com todos os DNAs de todos os Vingadores dentro de si. E agora estamos em um outro nível, hein? Agora estamos em um outro nível. Mas ao mesmo tempo, tem coisas ali que nós não vimos no MCU ainda. Tem alguns poderes ali muito estranhos pra nós. Vocês repararam nisso também? Uma lança de gelo, invisibilidade. Tem coisas ali que nós não vimos no MCU ainda. Seria essa uma referência já a X-Men, por exemplo? Enfim, fica aí o questionamento, mas não é essa a grande dúvida que eu tenho desse episódio. Vou falar sobre ela daqui a pouquinho, porque eu preciso falar antes sobre esse final de Gaia e Sônia, né? Elas começam a se usar a partir de agora e deixam isso muito claro entre si. Elas vão se usar. Sônia vai usar de Gaia e Gaia vai usar de Sônia pra conseguir ali Gaia ser líder do seu povo e Sônia conter os Skrulls, porque no final desse episódio nós temos uma grande revelação que me deixou muito arrepiado, que é após o discurso do presidente, do presidente falando que eles vão encontrar todos os Skrulls que estão na Terra e começa uma guerra civil no planeta, basicamente, matando Skrulls e matando seres humanos que eles acham que são Skrulls. Tudo isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que quando o Gravik morre nós achamos que essa ameaça acabou, agora nós sentimos que na verdade essa ameaça só mudou de lado. A ameaça vem do povo agora contra os Skrulls. E aí sim nós temos um grande gancho a Guerras Secretas mais pra frente, né? Nós temos já Skrulls com superpoderes, nós temos Super Skrulls, nós temos uma relação dos Skrulls e dos humanos muito conturbada. E agora, a Guerra Secreta começou, cara. Agora o negócio vai ficar legal. Eu tô ansioso pra ver isso aí. Eu vou dizer que eu tô mais ansioso pra ver Guerras Secretas do que pra ver Dinastia Kang, viu? Dos dois Vingadores que vai sair, eu tô mais ansioso pra ver Guerras Secretas do que Dinastia Kang, porque me interessa muito mais o que foi apresentado até agora do universo. Me interessa muito mais todo esse campo de investigação de Skrulls, que tá muito bem mais apresentado, do que, por exemplo, todo o campo relacionado à parte multiversal com Kang e tudo mais. Agora, para encerrar esse vídeo, eu quero levantar aqui uma teoria. Você que tá aí, quando você viu ele saindo do transe, você reparou numa coisa? Você reparou na roupa que Rhodes estava vestindo? Quando ele tá saindo do transe ali, vê que ele tá que o Rhodes tá totalmente perdido, e vocês repararam na roupa dele? Vocês perceberam que ele tá com uma camisola de hospital? E vocês sabem qual foi a última vez que Rhodes esteve em um hospital? Pelo menos que nós vimos ele em um hospital? Foi em Vingadores 2, quando ele tá se recuperando da queda. Será? Vê se eu tô ficando muito maluco. E Rhodes está preso desde Vingadores 2? Será que ele está preso por todos esses anos ali? Que ele não sabe de absolutamente nada? E que Máquina de Combate, né, o filme dele que vai sair, será essa descoberta de todo o que aconteceu? Porque, cara, pensa bem, se ele tá preso desde Vingadores 2, ele não viu muita coisa. Ele não viu muita coisa. Muita coisa mesmo, assim. Cara, eu fico sem saber. É uma teoria, hein?
Pode ser que seja, porque ele tá com por que ele estaria de camisola e não teria um motivo pra gente, né? Porque pensa, poderiam colocar ele em qualquer situação, cara. Poderiam colocar ele com qualquer tipo de roupa, como os outros personagens que estavam ali em transe estavam. Mas ele estava de camisola. Se ele estava de camisola, nós temos que ter visto isso. Então eu acredito que agora esse universo nos apresente toda essa coisa a partir de agora, a partir desse episódio. Então nós temos máquina de combate chegando aí no futuro, em relação a Rhodes, né? Máquina de combate chegando no futuro, e eu acho que pode ser muito dessa descoberta do herói, porque, cara, se ele não viveu nada desde Vingadores 2, vocês têm noção de que ele não sabe de absolutamente nada do que rolou, ele não sabe que o Tony Stark morreu, ele não sabe de muita, mas muita coisa. Então, eu acho que isso pode ser interessante até como a construção de um herói, né? Se nós temos o Máquina de Combate como um herói muito secundário desde sempre, se ele não sabe de nada, nós estamos forjando um herói. E forjando um herói, nós podemos conseguir coisas muito legais. Pense bem sobre isso, senhoras e senhores. Ó, vou ficando por aqui então, alugando esse triplex na cabeça de muita gente aí. Vai que Rhodes está sumido desde sempre, está preso desde sempre, e nós não temos um máquina de combate até então. Ai, meu Deus, isso seria maravilhoso, maravilhoso mesmo, viu? Senhoras e senhores, não esqueça do seu like nesse vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo, e nos vemos em breve aqui no Dimensão Zero, viu? Tchau, tchau, até mais.